Fala galera, agora dia 28 de março chega mais um live action da Disney, dessa vez de Dumbo, aquela animação fofinha de 1941. Mas pera, fofinha? Nem tanto. A gente vai falar aqui no vídeo de hoje sobre algumas animações da Disney que são um pouco menos infantis, ou doces, ou delicadas, ou pra criança do que a gente se lembra. Acompanha aqui. A nova versão da animação clássica, agora em live action, vai trazer pra gente de volta aquele elefante fofinho que a gente amava, uma gracinha, né? Mas que tem como pano de fundo uma história que é basicamente sobre exploração animal e bullying. Alguém veio vê-la? A gente tem a tendência, quando lembra desse filme, a sempre pensar no elefantinho fofo, voando. Mas lembra daquela carinha triste dele, encolhido, sendo humilhado, maltratado o tempo inteiro, ridicularizado no circo? Pra quem não lembra tão bem da história de Dumbo, a gente tá falando de um bebê elefante que era uma celebridade, porque a mãe dele era uma elefoa, como é que se fala isso? Elefantoa. Porque a mãe dele era uma artista de circo muito famosa, só que ela fica preocupada do bebê dela tá sendo muito exposto, ele fica assustado. E aí o que eles fazem? Vão lá e arrancam o bebê dela. Depois disso, o Dumbo ele entra num limbo de desgraça em que ele começa a ser humilhado porque ele nasceu com as orelhas muito grandes e ele é ridicularizado o tempo inteiro. Até que depois ele vai dar a volta por cima porque ele descobre que ele pode voar com aquelas orelhas lindas. Mas até chegar nesse ponto de superação, é só desgraça. Além de tudo isso, que gera uma empatia no ser humano, porque ele também passa por humilhação, por bullying. Tem também, gente, a questão do maus tratos aos animais. Esse negócio de arrancar o filhote da mãe, o ser humano faz muito. E nem só isso, tipo, o filme ele é todo focado, na real, em violência animal de circo. É o Dumbo sendo explorado ali, a mãe dele sendo explorada ali, e eles sofrendo danos psicológicos disso, eles sofrem o filme inteiro. Esse é o pano de fundo do filme infantil. O que é muito louco é que a gente tá falando de Dumbo, mas a gente vai falar também de vários outros filmes aqui, que são filmes que foram feitos pra criança, mas que eles são tão dramáticos, eles abordam assuntos tão sérios, que é muito doido pensar que hoje em dia a gente tem como produção infantil coisas tipo Galinha Pintadinha, sabe? Que são de fato muito mais leves pra crianças. E se for pensar, a Disney tem muito filme falando de maus tratos dos animais. 101 Dálmatas, por exemplo. A Cruella, a vilã, ela quer pegar os filhotinhos de dálmatas pra fazer roupas, casaco. Você tá falando, tipo, de um filme em que a vilã basicamente quer pegar o protagonista, escalpelar ele e vestir a pele. É muito macabro. É bizarro, é pesadíssimo. E a gente tem também a Dama e o Vagabundo. A Dama, que é uma cachorra mimada, de família, bem tratada, e o Vagabundo, que já é um cachorro de rua. E ela vai parar também abandonadíssima, porque os donos dela têm um bebê. Então pra que cachorro, né, gente? Já tem um filho nosso, uma criancinha, larga esse bostinho aí na rua. É basicamente isso. E além desse, a gente tem também Aristogatas, que também é um filme sobre abandono animal, porque os gatos são jogados na rua porque eles tinham herdado uma fortuna, e aí um humano queria essa fortuna pra eles e se livra dos gatos. É muito filme infantil, que a gente lembra, fofinho, os gatinhos lá tocando jazz, mas que tem um pano de fundo bem tenso. E não para por aí não, né, gente? Nos romances da Disney também tem coisa pesadíssima. A Bela e a Fera, por exemplo, é simplesmente sobre uma vítima de sequestro com o cara que a sequestrou. Prendeu ela ali no calabouço e depois eles estão apaixonados, cantando, jantando, rodando em valsa. E o mais louco é que o sequestrador dela é uma fera, tipo, é um animal. É uma relação com um ser humano e um bicho, sabe? E o pior é que o sequestrador não é o vilão do filme. Ele, por um tempo, a relação dele lá é meio que tratada de uma forma estranha, mas ele é o mocinho. O vilão é um cara que consegue ser pior do que o sequestrador. Pior que uma fera que sequestra uma menina e prende ela. Exato. O vilão é um cara que é a personificação da masculinidade tóxica. Ele é um cara babaca, que é apaixonado pela Bela, né? E que não consegue ouvir um não. E ele consegue manipular toda uma cidade de uma forma bizarra pra matar a fera. Gente, isso é muita loucura. É um filme sobre alienação, sobre masculinidade tóxica, sobre machismo, sobre sequestro, sobre um monte de abuso. Mas é um romance da Disney. Tem uma música inteira sobre ir matar a fera. Uma música inteira no filme infantil sobre assassinato. E já que a gente tá falando de assassinato é um assunto recorrente em filme da Disney, né? Quando a gente vai parar pra pensar sobre, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, a gente tá falando de coisas assustadoras num nível. O personagem principal nasce com deficiências físicas e o cara que cuida dele é basicamente o cara responsável pela morte da mãe dele. E ele pega esse cara e faz uma lavagem cerebral no Corcunda de Notre Dame, né? Pra ele acreditar que ele vai ser visto como uma fera, como uma coisa absurda. E é só, gente, uma pessoa com deficiência física.
música. E esse cara, o personagem principal, né? O Corcunda de Notre Dame, ele acredita nisso. E ele passa a vida inteira trabalhando de graça pra esse louco, religioso. Balançando um sino. E além de toda essa relação problemática ali do cara que é responsável pela morte da mãe do outro, cria ele, fazendo ele se sentir inferior ao que ele realmente é, esse personagem que é o vilão, né? Que é o religioso do filme, ele ainda tem uma relação pervertida com a única personagem feminina do filme, né? Que é a cigana. Porque ele tem uma coisa de querer caçar ela, porque ele odeia ela, ele odeia ciganos, mas ele tem uma compulsão sexual maluca por ela. Tem uma música inteira sobre ele falar que ele não sabe se quer matar ela ou se quer levar ela pra cama. É bizarro. Num filme infantil, minha gente! E falando em música e filme pesado, tem Pocahontas, né? Nossa, sim. Eles têm uma canção inteira sobre como os índios são desprezíveis e devem ser assassinados, aquelas peles vermelhas. Lógico, hoje em dia, como visão de adulto, a gente consegue entender uma certa crítica, uma certa ironia Sim. ali, de mostrar que os britânicos são os babacas que estão invadindo o território americano. É uma canção totalmente racista, pesada. É, ela tipo, ok, tudo bem, você tá querendo ali construir o vilão como uma criatura ruim, você precisa usar recursos pra isso. Mas acho que eles passaram muito do ponto quando a gente tá falando de Pocahontas. Essa música é bizarra. É pesadíssima. Vamos colocar um trechinho? Vamos, vocês vão ver. O que se esperar desses pagãos nojentos, dessa maldita raça e horrível cor? Eu sei o que merecem, são bons quando falecem, são bichos, animais ou pior. Todos os filmes de princesa são meio problemáticos. Cinderela, a gente tá falando de uma órfã que é escravizada. A Bela Adormecida, gente, a Bela Adormecida é assustador, na real. Você pensar a premissa desse filme é assustador. Porque a gente tá falando de uma adolescente que é amaldiçoada e a única forma dela sair dessa maldição é basicamente sendo vítima de abuso sexual, porque ela tá inconsciente, alguém precisa ir lá e dar amor pra ela. Gente, pelo amor de Deus, como é que você ensina esse tipo de coisa pra crianças? Ela tem que receber um beijo de alguém que ela não sabe quem é, apagada, pra poder sobreviver. Um beijo não, né? Diz que é um beijo, assim, de amor verdadeiro. Amor verdadeiro? Amor verdadeiro. Um desconhecido, cara. Ela não sabe quem é, ela não consentiu. E tem também Branca de Neve, que por si só já é um filme bem assustador. Eu lembro que quando eu era criança eu morria de medo daquela bruxa do capeta lá que aparecia com árvore e raio e tudo mais. Eu ficava apavorado com aquela mulher. Mas quando a gente vai parar pra pensar pragmaticamente sobre Branca de Neve, a gente tá falando sobre uma madrasta que manda caçarem a enteada dela e arrancarem o coração. Mano. E ainda tem aquela cena, né, que o caçador vai lá matar ela, assim, que ela consegue convencer com o canto, que ela não deve ser assassinada. Tipo, o cara realmente foi tirar o coração da menina. Surreal. E tem uma cena de Cinderela em que, tipo, as filhas, né, da madrasta rasgando a roupa Exato. dela, com ela no corpo, tipo, tirando, rasgando, tipo, na unha, e a madrasta assim, ó, de bossa. Pra ela não poder ir pro baile, pra ela não conhecer o Gente, príncipe. é um nível de abuso bizarro. Maluquice, gente. E essas relações familiares são muito problemáticas, muito problemáticas. A Disney adora colocar umas famílias bem disfuncionais nos filmes dela. Um exemplo clássico disso é o Rei Leão. Sim, gente, pelo amor de Deus. Por exemplo, gente, lá no Rei Leão, quem é o único homem entre tantas leoas? É o Mufasa. Ou seja, ele é o pai de todas as crianças, né? De todos os filhotes de leão, ele é o pai. E aí tem o Simba, que é o grande filho dele, né? Que se apaixona por quem? Pela Nala. Que é a irmã dele, gente. Ela Quem também... é o pai da Nala? Exatamente. Quem é a única possibilidade de ser o pai da Nala ali? É o Mufasa. Ou seja, o Simba se apaixona por uma irmã dele e vive uma relação. Se a gente for pensar no reino animal, ok, é até plausível, né? Bicho come bicho Sim, e tudo tudo mais. bem. Mas assim, a gente tem que lembrar que os filmes da Disney usam os animais pra contar histórias humanas, né? Exato. E se Incesto fosse o único problema do filme, já tava ruim, mas piora. Porque o filme conta a história de dois irmãos que estão disputando o poder, né? Um é o rei e o outro é o irmão dele invejoso, que é o Scar. E aí é um irmão matando o outro e fazendo lavagem cerebral no sobrinho que vai pro meio do mato e fica vivendo escondido pro resto da vida porque ele carrega uma culpa cristã da morte do pai. Pensa nessa família. É a família mais disfuncional do cinema e a gente ama esse filme. Pô, mas é um filme infantil, gente. É um filme infantil. Vida longa ao rei. Temos também Pinóquio, que é um dos que eu mais gostava e eu não entendi o tanto que era pesado. É um boneco que o Gepeto cria porque ele tá muito sozinho. Ele quer ter um filho, ele cria um boneco de madeira, vem uma fadinha, transforma o boneco em um menino com o corpo preso dentro de um boneco de madeira. E aí ele é escravizado o tempo inteiro. Ele é tipo a Annabelle, né? No final das contas, só que tipo do bem. Já começa que a própria proposta de você ter um filho porque você tá muito sozinho já é meio problemática. Tipo, vai fazer terapia, Gepeto, pelo amor de Deus. Seu filho não cura a sua funcionalidade. Eu, hein? E além disso, o filme inteiro é com
Pinóquio sendo, tipo, humilhado, escravizado, e ninguém pergunta pra ele em nenhum momento o que aquele infeliz quer. Ele fica sendo jogado de um lado pro outro, de acordo com a vontade das outras pessoas, e ele só sofre. E no final do filme, ele ainda se mata dentro de uma baleia pra salvar o pai dele. E aí a fada fica assim, pô, acho que valeu a pena ir, você já fez o que tinha que fazer, vou te transformar então num menino de verdade pra você ficar feliz. Mas, velho, é muito macabro. O filme lida o tempo inteiro com a culpa. A gente só lembra assim, o Pinóquio é um mentiroso, que o nariz cresce. Não, gente, é uma criança que tá ali o tempo inteiro sendo punida por não seguir as vontades dos adultos, sabe? Tipo, ele tem que fazer o que os outros querem. E ele não pode querer nada. E aí ele é recompensado em virar um menino pra ser o que o Gepeto queria. Exato. Sem ninguém perguntar o que ele quer. Isso sem dizer que são versões amenizadas. Porque a maioria das histórias da Disney são adaptadas de contos de terror real. Você já deve ter ouvido falar, tipo, que Cinderela corta o pé pra você ver o sapatinho no conto original. A Pocahontas, ela tem 13 anos, meu amor, na vida real. A Pocahontas existiu, ela tinha 13 anos, se relacionou com um homem adulto, foi pedofilia. Mas aí no filme eles colocam um pouco mais velho. É a versão leve de contos pesados pra crianças e continua pesadíssimo. Mas eu tô muito curioso, de todo modo, pro live action de Dumbo, pro live action de Rei Leão, pro live action de Aladdin. Eu quero muito ver como eles vão estar no cinema, eu tô muito curioso. E que venham mais, né? Mais live action. Mais live actions, porque a gente olha estranho, mas a gente, enfim, tem um carinho de quem acompanhou quando era criança esses filmes macabros infantis. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem algum filme mais que a gente esqueceu, que tem alguma história problemática e que era pra criança? Comenta aqui, diz o que acharam, contribui, assina o canal, ativa o sininho e continua acompanhando a gente. Beijo e até a próxima.